Vamos lá, pessoal? Então, vamos falar sobre respiração. Esse que é um tema muito importante para provas vestibulares e para complementar o seu estudo. Você que não está concordando muito com o PET, você que acha que o PET ele tem um estudo muito raso da matéria, aqui a gente vai complementar. Complementar não, né? Aqui a gente vai aumentar muito mais a lacuna do conhecimento que ele deixa. Vamos lá, vamos tratar de respiração, né? Vamos lá, quem que compõe o sistema respiratório? Vamos lá então. O ar entra pelo nariz, através das narinas, atinge as cavidades nasais, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e chega nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares é onde ocorrem as trocas gasosas. Oxigênio pelo sangue, gás carbônico pelo pulmão, expiração para fora, beleza? Vias respiratórias, quem são? As vias respiratórias, elas são compostas pela cavidade nasal. Ela possui terminações nervosas que são especializadas em perceber odores, além de umedecer, aquecer e filtrar o ar. Então, qual que é a função da cavidade nasal? Ela percebe odores através das terminações nervosas, umedece, aquece e filtra o ar. O revestimento da cavidade nasal é formado por pelos, cílios e muco. O muco pegajoso é o catarro, né? A taroca do nariz. Mas o que é isso? Os micro-organismos e as partículas estranhas aderem ao muco e são arrastados pelo movimento dos cílios para fora do corpo. Podem ainda chegar à garganta, onde os micro-organismos são engolidos, digeridos pelas enzimas digestivas. Beleza. O espirro é uma defesa adicional que ajuda a expelir do nosso corpo impurezas que entraram juntamente com o ar. Da cavidade nasal, o ar vai para onde? Vai para a faringe. Presta atenção. A faringe é a região comum ao tubo digestório e ao sistema digestório. Isso é uma questão que cai muito, tanto que caiu no PET do segundo ano, né? Então, qual que é a região que é comum ao tubo digestório e ao sistema respiratório? Faringe. Da faringe, o ar vai passar para onde? Pela laringe, que é protegida por peças cartilaginosas e apresenta as pregas vocais. Então, a laringe apresenta as pregas vocais, responsáveis pela produção de voz. Quando falamos, as pregas são esticadas por músculos e vibram com a passagem do ar, produzindo sons. Aqui, cavidade nasal, faringe, que é comum ao tubo digestório, sistema respiratório, a laringe e as pregas vocais. Continuando, aqui tem um textinho aqui, nossa voz, quem quiser ler depois, a título de curiosidade. Depois de passar pela laringe, o ar vai atingir a traqueia. A traqueia é um tubo que se bifurca e forma brônquios. Então, abaixo da laringe está a traqueia. A traqueia é um tubo que se bifurca formando brônquios. Tanto a traqueia quanto esses brônquios, elas são protegidos por anéis cartilaginosos. Por quê? Porque vai impedir o achatamento pela queda da pressão quando o ar é respirado, aspirado para o pulmão. Ou seja, quando você faz, ele não faz, a traqueia não faz. Ela não chega a fazer isso, por causa desses anéis que protegem, né? Os brônquios, eles vão se ramificar no interior do interior do pulmão, cada vez mais finos. Esses ramos que partem dos brônquios são chamados bronquíolos. Cada bronquíolo vai terminar em um cacho de pequeníssimos sacos, os alvéolos pulmonares. Bronquíolos formam a árvore respiratória ou bronquial. Se perguntar, a árvore respiratória ou bronquial é composta por quais elementos? Brônquios e bronquíolos, beleza? Aqui, como vocês podem ver, aqui temos o desenho de uma árvore bronquial. Ó, traqueia, brônquios, e dos brônquios ramificam os bronquíolos. Tranquilo? Aqui está um detalhe maior, aqui o vaso linfático, cartilagem do brônquio, músculo liso, alvéolo, arteríola, onde que ocorre toda a oxigenação. Pulmões. Os pulmões ocupam toda a caixa torácica. E o que reveste o pulmão? O pulmão é revestido por uma dupla camada.
Como que é essa dupla camada que reveste o pulmão? É a pleura. Então, presta atenção nesse nome pleura, porque geralmente pergunta-se qual que é a função da pleura ou qual a camada que reveste o pulmão, beleza? Cada pulmão contém, além de bronquíolos, cerca de 350 milhões de alvéolos pulmonares, o que aumenta muito a área de contato com o oxigênio, o que vai aumentar muito a hematose. Vamos saber o que é essa hematose? Bora lá. Os alvéolos pulmonares são formados por uma fina camada de célula. Isso aqui merece a gente grifar, né? Os alvéolos pulmonares são formados por uma fina camada de células achatadas e envolvidas por uma rede de capilares. Peleiras. É nessa rede de capilares que vai ocorrer o quê? A hematose. O que é hematose? A hematose é a oxigenação do sangue. O sangue rico em gás carbônico passa a ser rico em oxigênio através das trocas gasosas. Sangue rico em desoxigenado, sangue oxigenado, que os alvéolos dos alvéolos para as hemácias, que foi onde que vai ocorrer a oxigenação do sangue. Também a retirada de gás carbônico. O ar entra e sai dos pulmões, principalmente por causa da contração e do relaxamento do diafragma. Então, por que o ar entra e sai dos pulmões? É através do diafragma. O músculo diafragma é o músculo que vai separar a caixa torácica da cavidade abdominal e é exclusivo dos mamíferos. Então, somente mamíferos possuem diafragma. E o diafragma é um músculo que separa a caixa torácica da cavidade abdominal e dos músculos intercostais, beleza? Ao se contrair, o diafragma abaixa, ou seja, quando a gente aspira ar para dentro, os músculos intercostais, o diafragma abaixa, esse movimento e o dos músculos intercostais externos vai aumentar o volume da caixa torácica, expansão da caixa torácica, o que torna a pressão no interior dessa cavidade menor do que a do ar atmosférico. Essa diferença de pressão faz com que o ar entre nos pulmões. O ar entra nos pulmões pela diferença de pressão. Se estuda em física essa relação inversa entre a pressão de um gás e o volume ocupado por ele. Aqui temos o desenho esquemático da inspiração, ar entra, caixa torácica expandindo, diafragma se abaixando, e na expiração, o diafragma se levantando, caixa torácica diminuindo, beleza? Na expiração, deixa eu só ver aqui quantos minutos. Na expiração, os músculos vão relaxar e reduzir o volume torácico. Com isso, a pressão da cavidade torácica fica maior que a do ar atmosférico, que faz o ar a pressão na cavidade torácica fica maior, pressão maior, volume menor, que faz a caixa torácica diminuir de tamanho. Quando a respiração se torna mais forte, por exemplo, durante um exercício intenso, a contração dos músculos intercostais internos e abdominais também ajuda a eliminar o ar. O movimento de entrada e saída de ar dos pulmões, bem como a troca de gases entre alvéolos e o ar, é chamado ventilação pulmonar. Então, o que é essa ventilação pulmonar? É o movimento de entrada e saída do pulmão, entrada e saída de ar dos pulmões, e a troca de gás entre os alvéolos e o ar. Pop! Continuando. O controle da respiração. Nós podemos prender a respiração até um certo tempo, mas depois, involuntariamente, a gente acaba respirando. A gente não controla isso constantemente. Mas quem é responsável por fazer esse controle de expiração e respiração? Eles apresentam o bulbo e a ponte, que são regiões que são elementos que estão no encéfalo. Na maior parte do tempo, os movimentos de respiração ocorrem sem darmos conta por causa da ação de neurônios, localizados em 2 centros respiratórios, no bulbo e da ponte. Então, o que é o bulbo e a ponte? Centros respiratórios que auxiliam nessa expiração e respiração, sem você perceber, para não deixar você morrer asfixiado. O bulbo controla a inspiração e a expiração.
E a ponte vai influenciar a frequência e a profundidade da ventilação. Inspiração, expiração, ponte. Influência e a profundidade da ventilação. Beleza? Lembrando que a ventilação... O que é a ventilação? A ventilação está aqui. Ventilação pulmonar, movimento de entrada e saída do ar e a hematose. Tranquilos? Beleza. À medida que a concentração de gás carbônico no sangue aumenta, o pH do sangue diminui, ou seja, ele fica mais ácido. Por quê? Por causa do ácido carbônico no plasma. O que faz esse ácido carbônico? H2O, que é a água que o nosso corpo tem em abundância. Mas o gás carbônico, que é o CO2, vai gerar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Quando isso acontece, os neurônios que estão localizados no bulbo enviam impulsos ao diafragma e aos músculos intercostais, fazendo que ambos se contraiam, independente se você quer ou não. Quem faz isso? O bulbo. Ele já manda para o diafragma, se diminui aí e manda essa caixa expandir, essa caixa torácica expandir, porque eu quero oxigênio. Entra ar aqui para dentro que eu estou ficando ácido. Beleza? Nesse caso, portanto, fala-se em controle involuntário da respiração. Do mesmo modo, durante uma atividade física, o centro respiratório vai enviar impulsos nervosos que vai aumentar a frequência e a intensidade dos movimentos respiratórios. Com isso, vai se acelerar a eliminação de gás carbônico e a entrada do oxigênio. E o que isso faz? Vai deixar novamente o pH em equilíbrio. Os quimiorreceptores que estão presentes nas artérias carótida e no bulbo são mais sensíveis às variações do gás carbônico que as do oxigênio. Ou seja, por isso, entenderam? Por que eles são mais sensíveis? Porque se fica mais ácido o sangue, já manda mensagem para o bulbo, o bulbo já vai mandar mensagem para o diafragma dizendo: bora respirar, mandar oxigênio para cá porque eu estou ficando ácido. Transporte de gases no sangue. Na cavidade dos alvéolos pulmonares, a concentração de oxigênio é superior àquela nos capilares sanguíneos. Beleza? Logo, por difusão, o gás passa o sangue, ou seja, do meio mais para o meio menos. Uma pequena porcentagem de oxigênio vai ficar dissolvida no plasma, mas a maioria vai penetrar nos glóbulos vermelhos, combinando com quem? Hemoglobina. E a hemoglobina vai até os tecidos celulares, deixar esse oxigênio para lá para fazer a respiração celular, gerando energia em todo o corpo, mantendo o metabolismo, mantendo a gente vivo. Com isso, o oxigênio passa por difusão do sangue para as células. Ao mesmo tempo que consome o oxigênio, a célula produz gás carbônico. A concentração desse gás dentro da célula é maior que fora, ou seja, tem CO2 mais dentro da célula que fora. E ele passa das células para o sangue. A maior parte de CO2 é transportada na forma do íon bicarbonato, HCO3, dissolvido no plasma. A parcela menor de gás é levada, combinada com a hemoglobina, na forma de carbohemoglobina, que é um composto instável. Outra parcela, ainda menor, vai ser transportada, dissolvida no plasma, na forma de gás carbônico. O monóxido de carbono lançado pelos escapamentos dos automóveis e em outras combustões é também encontrado na fumaça de cigarro, é um composto tóxico por causa de sua grande afinidade com a hemoglobina. Ou seja, o monóxido de carbono ele combina mais facilmente com a hemoglobina do que o oxigênio. Quando ele combina com a hemoglobina, forma a carboxihemoglobina, que impede o transporte do oxigênio, que vai levar a pessoa à morte por asfixia. Ela vai morrer sem nem sentir. Concentrações altas de monóxido de carbono podem ocorrer, por exemplo, com veículos ligados em ambientes fechados, que podem levar a pessoa à falta de oxigênio, à anóxia e à morte. Problemas no sistema respiratório. Esses problemas podem ser gerados por vírus, pela laringite ou enfisema. Enfisema geralmente está relacionado ao cigarro. Os vírus, exemplo é o vírus da gripe, o vírus do coronavírus. Como resfriados da gripe podem irritar o nariz, fazendo que as células aumentem a produção de muco.
A faringe provocando dor de garganta, a laringe fazendo a voz ficar rouca e os brônquios ocasionando a tosse. As bactérias também podem atacar as vias respiratórias e causar infecções na faringe, laringe, além de atacar os pulmões e provocar pneumonia e tuberculose, entre outros problemas. A laringite é uma inflamação da laringe, é causada geralmente por infecção respiratória ou agentes irritantes, tosse ou uso inadequado da voz, provocando a rouquidão. É um distúrbio muito comum em fumantes, por causa de lesão provocada pela inflamação crônica desse órgão. Enfisema, aquela fala mais é enfisema pulmonar, é a progressiva destruição das paredes dos alvéolos, diminuindo a superfície relativa da absorção de oxigênio. Ou seja, a pessoa não vai conseguir manter o sangue oxigenado, porque as paredes dos alvéolos estão sendo destruídas. Um dos grandes causadores de enfisema é o fumo, que é também o principal causador do câncer de pulmão, entre outros problemas. Então, pessoal, mais uma aula aí, terminando. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo, né? Até mais.